Você sabe a diferença entre to watch e to assist? Será que os dois significam assistir? Pois é, eu vou te mostrar nesse vídeo 3 formas diferentes de você usar o verbo to watch, que a maioria das pessoas conhece somente como assistir. Vou te falar também que o verbo to assist não tem nada a ver com assistir e ainda vou te mostrar uma situação que nós falamos assistir em português, mas você não vai usar o verbo to watch em inglês nessa situação. Vem comigo and let's get started. Meu amigo, você está começando no inglês ou já está no intermediário, mas não consegue pôr em prática tudo que você está aprendendo? Então escuta essa. Em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo, onde eu começo do zero e vou até alguns assuntos avançados. Então é um curso ideal para quem está começando e para quem já é intermediário, já tem bastante conhecimento, mas não consegue colocar em prática. Com esse curso vai ser impossível você não aprender. Se você ficou interessado, quer saber mais detalhes sobre o nosso curso, basta você entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. É só você clicar no link que você vai ser adicionado no nosso grupo e em breve eu vou passar mais informações por lá. Agora vamos falar da diferença entre to watch e to assist. Primeira coisa é que o verbo to watch as pessoas geralmente aprendem como assistir, que está correto, porém ele tem outros usos. Então você deve tomar muito cuidado quando você aprende uma palavra simplesmente com uma tradução, porque não significa que toda vez que você falar assistir em inglês vai ser to watch, também não significa que toda vez que você vê uma frase com o verbo to watch vai ser traduzida como assistir. Então para você realmente dominar o inglês, você precisa entender como a palavra é usada, qual é a ideia que ela transmite, ou as ideias, porque muitas vezes tem mais de uma função. E não somente uma tradução, porque isso com certeza vai te causar confusão, você não vai conseguir usar a palavra ou entender a palavra da forma correta. Então vamos lá, o primeiro significado do verbo to watch é o de você ficar olhando para alguma coisa por algum tempo. Por isso que em português, quando você fica olhando por algum tempo para a televisão ou para um filme, a gente diz assistir. Então em inglês é to watch. Então é sempre aquela ideia de você ficar olhando, ficar observando, ficar assistindo alguma coisa que está acontecendo, algum movimento, alguma coisa que está mudando. Por exemplo, eu poderia dizer assim: He spent the day watching movies. He spent the day watching movies. Ele passou o dia assistindo filmes. I don't watch much TV. I don't watch much TV. Eu não assisto muito televisão. Então essa é a situação mais simples, mais comum, que é assistir filme, assistir televisão, vai ser to watch. Agora, às vezes, a tradução de assistir não cabe bem na situação, embora a ideia seja a mesma, da pessoa ficar observando, olhando o que está acontecendo. Por exemplo, eu poderia dizer assim: The police were watching to see who left the house. Aqui eu estou dizendo que a polícia estava observando para ver quem saía da casa. Então a polícia estava lá observando, olhando, vigiando. Posso dizer assim também: She'll pretend she hasn't seen us. You watch. She'll pretend she hasn't seen us. You watch. Eu estou falando para você assim: ela vai fingir que não viu a gente. Fica olhando. Então quando eu falo you watch, fica olhando, fica observando, ela vai fingir que não conhece a gente. Ou ainda, o seu filhinho chega e fala para você assim: Mom, watch me do a somersault. Watch me do a somersault. Mãe, fica olhando eu dar um salto mortal. Mas presta atenção no uso do verbo, watch me. Então é para a mãe ficar olhando, fica me observando que eu vou dar um salto mortal aqui. Ou ainda o seu filhinho está ali brincando e chega para você e fala: Would you like to play too? Você gostaria de brincar também? Aí você fala: No, I'll just watch. Não, eu só vou ficar olhando. Agora tem uma outra situação que a gente usa o watch parecida com essa que eu acabei de falar, mas ela tem uma intenção um pouquinho diferente. Eu poderia dizer para você assim: If you want me to watch the kids, let me know. If you want me to watch the kids, let me know. Então o que eu estou dizendo aqui? Estou falando para você: se você quiser que eu olhe as crianças, me avise. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou ficar ali olhando as crianças, se arrebentou ali e não fazer nada? Não, eles usam watch da mesma forma que a gente usa olhar, no sentido de cuidar. Se você quiser que eu olhe as crianças, o que eu quero dizer com isso? Eu vou ficar olhando lá elas se matarem? Não, eu vou cuidar. Então a ideia é, se você quiser que eu cuide das crianças, então nesse caso eu poderia usar o verbo watch nesse sentido. Significa que eu vou ficar vigiando, vou ficar observando o que elas estão fazendo, não deixar elas aprontarem muito. Poderia ser também assim:
Vamos supor que a gente está viajando com um monte de malas aqui, aí eu falo para você, could you watch my bags for me while I go to the restroom? Could you watch my bags for me while I go to the restroom? Você poderia olhar as minhas malas enquanto eu vou ao banheiro? Obviamente é para você ficar cuidando delas, né, para elas não sumirem. E to watch ainda tem um terceiro uso. Então, você poderia ouvir uma frase assim: I have to watch my weight now that I'm not exercising so much. I have to watch my weight now that I'm not exercising so much. Eu tenho que tomar cuidado com o meu peso agora que eu não estou me exercitando tanto. Então, watch my weight significa observar o seu peso, ou seja, você vai cuidar, tomar cuidado para não ganhar peso. Então, o verbo to watch pode ter esse sentido também de você tomar cuidado. Ou então, quando o seu filhinho fala uma besteira, fala um palavrão ali, você poderia dizer assim, watch your language, young man. Seria equivalente a gente dizer em português, cuidado com a língua, rapazinho. Cuidado com o que você fala. Então, watch your language é para você tomar cuidado com o que você está falando, né? Você está falando besteira. Ou então a gente está fazendo algum projeto aqui, colando algumas coisas, e aí eu falo para você, watch that you don't get glue on your fingers. Watch that you don't get glue on your fingers. Cuidado para você não colar os dedos, hein? Você vai ouvir também as pessoas falando, watch your step. Watch your step. Que é para você tomar cuidado onde você vai pisar, para não tropeçar. Geralmente em português as pessoas vão falar, cuidado onde você pisa, ou cuidado com o degrau, quando tem um degrau. Então em inglês é watch your step. E você ainda vai ouvir watch out, que é quando a pessoa quer te alertar de alguma coisa, de algum perigo. Em português, se eu vejo que você ia tropeçar em alguma coisa, ou ia atravessar a rua e vem vindo um carro, a gente vai gritar, ei, cuidado! Em inglês você vai gritar, watch out! Agora, de repente você encontra a palavra to assist. E aí você pensa, será que é assistir também? Não, não é. To assist é um jeito mais formal de dizer to help. Ajudar, auxiliar. Igual em português, a gente pode falar ajudar, né, que é a palavra mais comum, mais popular. Você quer ser um pouquinho mais elegante, mais formal, você pode usar a palavra auxiliar. Então, é isso que significa to assist. É só você lembrar que assist vem de assistência. Quando você dá assistência, você está ajudando a pessoa. Em português tem a palavra assistir com o sentido de ajudar também, mas não é uma palavra que a gente vai usar muito no dia a dia. Mas em inglês, to assist sempre significa ajudar, auxiliar. Deixa eu te dar alguns exemplos de como usar o verbo to assist. Mas antes, não esquece de deixar seu like aí pra gente, isso é muito importante pro canal. E se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve aí, clica aí no botãozinho inscrever-se, clica lá no sininho também. Assim você vai estar ajudando o canal a chegar nos 500 mil inscritos, que é a nossa próxima meta. Então eu poderia dizer assim, another doctor assisted him with the operation. Um outro médico auxiliou ele na operação. Federal agents are assisting with the investigation. Federal agents are assisting with the investigation. Agentes federais estão ajudando na investigação, estão auxiliando na investigação. She assisted in making the decision. She assisted in making the decision. Ela ajudou em tomar a decisão. The army arrived to assist in the search. The army arrived to assist in the search. O exército chegou para ajudar nas buscas. Can we assist you in any way? Can we assist you in any way? Nós podemos te auxiliar de algum modo? The company said it would assist workers in finding new jobs. The company said it would assist workers in finding new jobs. A empresa disse que ajudaria os trabalhadores a encontrarem novos empregos. Agora, tem uma situação que é muito comum nós falarmos assistir em português, só que em inglês você não vai usar o verbo to watch. É quando você fala que você vai assistir a aula. Então, em português a gente fala assistir uma aula, assistir uma palestra, assistir um seminário, mas em inglês eles não usam to watch para esse tipo de situação. Eles usam o verbo to attend. To attend é esse assistir, quando é aula, palestra, porque na verdade to attend significa que você está participando daquele evento, você está lá presente, então isso é to attend, que é o verbo que eles vão usar para essa situação. Por exemplo, você vai ouvir assim, I attended the classes for only a month. I attended the classes for only a month. Eu assisti às aulas somente por um mês. Tá vendo? Então, I attended the classes significa eu assisti às aulas, eu participei das aulas. Então vai ser attend classes, attend a lecture, né? Assistir uma palestra, attend a seminar, assistir um seminário,
Attend você também usa para eventos, reuniões, attend a meeting. Aí a gente já não diz assistir uma reunião, geralmente a gente vai falar que foi, que participou, que estava na reunião, mas em inglês eles usam attend a meeting. Então é isso, galera. Se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre esses verbos ou sobre algum outro verbo que você confunde, deixa aí nos comentários para eu saber. So, that's it for now. Thanks for watching and I'll see you next time.